O conceito e a essência do serviço público. O serviço público, conceito amplamente discutido na doutrina, abrange toda a atividade de natureza ampliativa oferecida pelo Estado ou por seus delegados com o intuito de promover benefícios à sociedade de forma individualizada. Essencialmente, o serviço público consiste na prestação de comodidades e utilidades que proporcionam aos cidadãos melhorias em suas esferas de interesse. A sua característica principal é ser instituído por meio de normas que estabelecem seu funcionamento e que, por sua vez, atribuem ao Estado a responsabilidade de prestar tais serviços, diretamente ou por meio de terceiros autorizados. Um aspecto fundamental no conceito de serviço público é que ele deve estar definido pela Constituição ou pela legislação ordinária como um dever estatal. Dessa forma, o que caracteriza uma atividade como serviço público não é a sua essencialidade ou relevância social, mas sim a escolha do legislador ou do constituinte em formalizar determinada atividade como uma obrigação do Estado. Esse entendimento é conhecido como critério formal. Ao adotá-lo, a doutrina entende que a natureza do serviço público depende exclusivamente da vontade legislativa, independentemente da sua importância para a sociedade. A prestação de um serviço público pode assumir formas variadas, mas seu núcleo permanece o oferecimento de benefícios concretos e materiais que podem ser usufruídos individualmente pelos cidadãos. Isso significa que, ao utilizar um serviço público, o usuário experimenta uma ampliação de sua esfera de interesses e uma satisfação de suas necessidades, seja ela essencial, como o fornecimento de água potável, seja uma necessidade secundária, como a disponibilização de um espaço cultural público. Esse tipo de atuação difere do poder de polícia, que limita os direitos dos indivíduos em nome do interesse coletivo, enquanto o serviço público expande as opções e comodidades para o cidadão. Para que um serviço público funcione de acordo com seus objetivos, ele deve estar submetido a regras e princípios do direito público. Esses princípios regem a prestação do serviço de forma que a supremacia do interesse público seja garantida. O Estado, ao organizar e oferecer um serviço público, atua em função dos interesses coletivos, garantindo, por meio de normas, que as necessidades da sociedade sejam atendidas de forma eficiente e igualitária. Nesse sentido, o Estado possui prerrogativas de comando e controle, o que lhe permite, por exemplo, regular e fiscalizar a prestação do serviço para assegurar sua qualidade. Outro ponto a destacar é que a prestação do serviço público pode ser delegada a entes privados. Essa delegação ocorre por meio de contratos administrativos de concessão ou permissão, mediante os quais um ente privado assume a execução do serviço público. Nesse caso, embora o serviço seja prestado por um terceiro, o Estado continua responsável por garantir que o serviço mantenha os padrões de qualidade e acessibilidade exigidos. Exemplos dessa situação incluem a concessão de serviços de transporte público urbano e o fornecimento de energia elétrica. A ideia de utilidades e comodidades que o serviço público proporciona ao cidadão implica que ele deve ser acessível e capaz de satisfazer uma necessidade específica. Por exemplo, o fornecimento de água encanada oferece ao usuário um bem essencial para sua saúde e bem-estar, o que representa uma utilidade fruível individualmente. Outro exemplo são os serviços de educação pública, que ampliam as oportunidades de desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, gerando benefícios tanto para o usuário direto quanto para a sociedade como um todo. É importante observar que a fruição individual do serviço público não implica, necessariamente, em gratuidade. Muitos serviços públicos são pagos pelo usuário na forma de tarifas, taxas ou preços públicos, desde que sejam serviços individualizáveis e que ofereçam uma vantagem particular. No entanto, a cobrança é feita com base no consumo específico, como acontece nos serviços de fornecimento de água e energia. Assim, embora sejam oferecidos pelo Estado ou seus delegados, esses serviços podem ser cobrados de forma justa e proporcional ao uso individual. No que tange ao regime jurídico do serviço público, há uma predominância das normas de direito público, o que confere à administração pública a prerrogativa de definir o funcionamento dos serviços e garantir sua continuidade. No entanto, alguns serviços públicos são também regidos por normas de direito privado, especialmente quando se trata de relações de consumo. Por exemplo, o fornecimento de serviços de telecomunicação está sujeito a normas de defesa do consumidor, o que protege o usuário contra práticas abusivas por parte das empresas concessionárias. A relevância social dos serviços públicos varia. Enquanto alguns são absolutamente essenciais,
como saúde, saneamento e educação, outros possuem uma importância secundária, como certos serviços de lazer e cultura. Ainda assim, o Estado pode decidir classificá-los como serviço público com o objetivo de garantir a inclusão e o acesso a bens que contribuem para o desenvolvimento integral do indivíduo. Essa classificação é uma prerrogativa legislativa, que permite ao Estado adaptar sua atuação às necessidades e demandas da sociedade, assegurando o bem-estar coletivo. Além disso, o conceito de serviço público abrange tanto os serviços UTI Universi quanto os UTI Singuli. Os primeiros são aqueles que beneficiam a coletividade como um todo, como a iluminação pública, enquanto os segundos são os serviços cuja fruição pode ser medida e cobrada individualmente, como o fornecimento de água. Essa divisão é essencial para que o Estado estabeleça os critérios de custeio de cada serviço e determine se ele será financiado por impostos ou tarifas específicas, diferenciando-os conforme sua fruição. O critério formal também garante que o serviço público se mantenha conforme as necessidades da sociedade, ainda que isso implique adaptações ao longo do tempo. A tecnologia, por exemplo, introduz novas demandas, como a necessidade de serviços de internet. Ainda que inicialmente fosse uma atividade privada, o acesso à internet pode, em determinado contexto, ser considerado serviço público e, portanto, ser regulado para garantir sua acessibilidade à população. Para garantir a continuidade e a universalidade dos serviços públicos, o Estado pode fazer uso de contratos de concessão, parcerias público-privadas ou formas de gestão direta, assegurando que a oferta esteja em constante atendimento às necessidades da população. Dessa forma, o conceito de serviço público torna-se flexível e adaptável, permitindo que o Estado amplie ou modifique os serviços oferecidos conforme a evolução das demandas sociais e tecnológicas. A delegação de serviços públicos, quando realizada, é acompanhada de uma série de exigências e obrigações impostas ao prestador privado. O Estado monitora o cumprimento de indicadores de qualidade e mantém o direito de intervir caso o serviço não atenda ao que foi acordado. Em casos extremos, o contrato pode ser rescindido, demonstrando que, apesar da delegação, o Estado mantém a responsabilidade final sobre a qualidade e continuidade dos serviços prestados à população. Por fim, a compreensão do serviço público como um dever do Estado possibilita que o cidadão tenha acesso a bens e serviços essenciais, assegurando direitos fundamentais que contribuem para a qualidade de vida, o desenvolvimento humano e a justiça social. A complexidade do serviço público e suas várias formas de prestação refletem a busca por um equilíbrio entre a promoção do bem-estar social e a eficiência na utilização dos recursos públicos, de modo a atender a população de forma igualitária e contínua. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!